A lendária força de Insama foi revelado, o homem que governa todo mundo, que está acima de todos os Goroseis e almirantes. Uma grande revolução aguarda o mundo de One Piece. A marinha vai se revelar, acima de tudo, o que é a arma ancestral Uranus e qual o tamanho da força esmagadora dela e qual a força de Insama. Quem entender tudo sobre a arma Uranus, sobre Insama, Sabo ainda está vivo e mais várias outras verdades por trás de One Piece que ninguém te contou. Então vem comigo. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Nerd em Dobro. E o vídeo de hoje é especial, o vídeo com mais informações que eu já fiz, que é sobre o capítulo 1060 de One Piece, e também com mais informações que qualquer outro vídeo que você vai achar aqui pelo YouTube, passado de forma muito rápida e prática. E por isso que eu recomendo muito que você fique aqui nesse vídeo até o final, para você ficar realmente bastante informado sobre One Piece. Bom, sem mais enrolações, vamos logo começar esse vídeo falando da parte mais épica de todo o mangá, a parte onde os poderes de Insama são revelados. Simbora! No quartel-general da marinha eles conseguiram interceptar a ligação de Sabo aos revolucionários. Sabo, que tinha acabado de fugir de Mary Joyce com Kuma e Vivi, e que tinha visto coisas insanas. Os marinheiros dizem inclusive que Sabo não estava usando um Dendemushi branco nessa ligação, Dendemushi brancos que servem para impedir que ligações sejam interceptadas, o que significa ou que Sabo queria que os marinheiros conseguissem interceptar a ligação, ou que Sabo estava desesperado e nem pensou nisso. Os marinheiros, ao interceptar a ligação de Sabo, também conseguiram descobrir a localização dele, e Sabo estava na ilha Luluzia. Luluzia, que é uma ilha que fica no paraíso de One Piece, na primeira parte da Green Line, ao lado da ilha de Bangkok e a atual base dos revolucionários. Luluzia foi mostrada pela primeira vez enquanto Ace procurava Barba Negra, e depois foi aparecer sendo invadida pelos piratas Barbarossa, subordinados do Barba Negra. Mas enquanto Barbarossa tentava tomar a ilha, os revolucionários ajudaram a salvar Luluzia, e foi assim que Luluzia se tornou também um dos 8 países revolucionários. Os Goroseis comentam que foi um grande azar Sabo estar lá naquele momento. Vocês vão entender o porquê disso daqui a pouco. Na ligação, Sabo diz mais ou menos assim aos revolucionários: eu não matei Recobra, mas o mais importante agora é que eu vi algo inacreditável. Enquanto o Sabo diz isso, as nuvens acima de Luluzia começam a escurecer, como se tivesse algo acima dela. Sabo continua: foi na sala do trono vazio, no castelo Pangeia. Eu pensei que não havia um rei do mundo, mas o trono vazio não estava vazio, eu vi. Enquanto o Sabo tenta dizer o que viu ao exército revolucionário, Insama faz um X sobre Luluzia em seu mapa mundi. As nuvens de Luluzia ficam completamente escuras e é dita a seguinte frase: ouçam com atenção, time de vigilância. Ninguém detectou nada de anormal hoje. Nenhuma informação foi interceptada. E quanto a Luluzia, aquele país nunca existiu. Enquanto essa incrível frase dita, surge sobre a ilha uma incrível rajada de energia que dizima completamente a ilha. Então é finalmente revelado o real poder de Insama, o homem que possui a arma ancestral Uranus. E tem muita coisa pra gente comentar sobre isso. A começar que Insama dizimou completamente uma ilha, fez ela sumir do mapa e também da história, como se os seus poderes não fossem só destruir completamente o terreno, mas também apagar da memória das pessoas daquela ilha. Como ele mesmo disse, essa ilha nunca existiu, como se ela realmente fosse apagada da história para sempre. Mas bom, antes da gente continuar falando dos poderes de Insama e da arma Uranus, vamos comentar um pouquinho sobre as coisas mais simples. Bom, a começar que Sabo revelou que existe um ser supremo do governo mundial, e quase nenhum marinheiro sabia disso. Até mesmo Akainu pareceu não saber quem ele era, apenas saber que ele existe. Isso pode causar grande revolta na marinha, fazer queimar as chamas da revolução nos marinheiros que arriscam todo dia suas vidas para alguém que eles nem mesmo conhecem. Isso com certeza geraria um caos na marinha e vai ter problema aí. E se a marinha conseguiu interceptar essa ligação, outro cara também com certeza conseguiu, e esse cara é Morgans, o maior jornalista de todo One Piece. E se ele descobriu isso, ele vai revelar essa informação para todo o mundo, e quem sabe todos vão descobrir quem é Insama e que ele existe. Agora, Insama pode ter destruído todo esse país apenas para manter sua identidade secreta, que até agora inclusive não foi revelada. Até onde a gente sabe, Insama destruiu toda a ilha antes mesmo de Sabo conseguir terminar a sua frase. Sabo revelou que existe alguém acima de todos, mas não seu nome, seus poderes e coisas do tipo. Mas a chance dele ter destruído toda a ilha por conta disso é bem baixa. Como eu disse anteriormente, os Goroseis disseram que foi um grande azar para Sabo estar lá naquele momento. Um deles inclusive diz que foi o destino, como se Sabo merecesse isso, né? Até porque também o revolucionário veio contra o governo mundial, eles querem mais é que ele suma da terra mesmo. Mas eles falam como se a destruição da ilha já fosse algo planejado. Mas agora, o que Luluzia fez a gente não sabe. Eu acho muito difícil ser apenas por conta dela ter se tornado revolucionário, mas é uma opção. Mas eu acho bem baixa, até porque se fosse realmente isso, Insama destruiria logo a ilha dos revolucionários. Então ainda tem o segredo em Luluzia que vai ser revelado pra gente mais pra frente. Agora, outro
fato, Sabo morreu com o ataque de Insama? E bom, não, Sabo ainda está vivo, isso porque ele é um Logia, então menos que o ataque com Haki, ele vai ser vivo de todos os tipos de ataque. Mas agora, o que aconteceu com Vivi e Kuma? Eles estavam juntos com Sabo e também tomaram um ataque na cabeça, e eles não são Logias ou coisas do tipo, então o que aconteceu com eles? E bom, muito provavelmente os dois também estão vivos. Kuma tendo a fruta que o deixa se teletransportar, ele pode ter fugido junto com Vivi da ilha, e quem sabe até levado outras pessoas com ele também, porque aquela ilha era revolucionária, então devia ter parceiros do Kuma, do Sabo e dos revolucionários por lá. Bom, agora sim vamos falar da parte mais épica, né? O que são os poderes de Insama? Aquilo foi uma Akuma no Mi ou é realmente a arma ancestral Uranus? O que foi aquele impressionante gigantesco poder? Bom, a começar, não, aquela não era a Akuma no Mi de Insama, provavelmente ele nem mesmo tem uma Akuma no Mi. Oda mesmo confirmou que a Akuma no Mi mais destrutiva é a Gura Gura no Mi, a Akuma no Mi essa de barba branca, então não deve mudar esse fato. E também nunca foi mostrado uma Akuma no Mi com tamanho poder que também tem uma gigantesca distância e que seja usada com tão pouco esforço. Insama apenas fez um X em seu mapa e a ilha sumiu. Isso não bate muito com uma Akuma no Mi. Então muito provavelmente aquilo foi a arma Uranus. Quase que uma prova disso são as outras armas, sendo Poseidon uma arma do mar que governa e controla todos os seres abaixo d'água, Pluton a arma das águas, o melhor navio existente que deve ter algum tipo de poder especial, mas que vive no plano da água, então Uranus seria a arma acima disso, a arma dos céus. Além disso, Deus Urano que dá nome à arma é simplesmente o Deus do céu, então faz muito sentido Uranus ser a arma que estava no céu. Então essa arma que foi usada vindo dos céus é com certeza Urano. Mas agora, o que seria Uranus, né? As nuvens da ilha de Luluzia não se fecharam. O céu não estava aberto e de repente foi fechado, mas sim ele ficou mais escuro. Como mesmo o habitante da ilha disse, é como se houvesse algo muito grande acima das nuvens. Então vamos entender isso. Se a gente observar os poderes dessa arma, eles lembram muito os poderes de Enel e o seu navio também. Enel podendo soltar raios extremamente poderosos, que tem um navio gigante que voa com ele e que com certeza cria acima das nuvens pelas quais ele passa uma sombra. Mas agora, Enel já sabia voar e governava o seu povo, então por que ele fez um navio gigante que voe? E bom, pode ser porque Enel se inspirou em Uranus. Imagina assim, Uranus é um navio gigante que vaga sobre os céus até chegar à ilha que Insama quer destruir. Em certa vez, Enel, por viver nos céus, pode ter se encontrado com esse navio, então tentou atacá-lo, mas perdeu contra ele. Percebendo a força do navio gigante, ele tentou replicar e assim construiu o seu navio. Uranus poderia ser então um antigo navio de Joy Boy, ou mesmo o navio de Nika, que surgirá no amanhecer, ele é alimentado por conta disso pelos poderes do próprio Sol, e por isso apresenta tremendo poder e modifica o clima com seus ataques. O governo mundial sempre quis ter a Akuma no Mi de Nika, mas por ela ter vontade própria nunca conseguiram a pegar. Mas agora, como que uma Akuma no Mi foge de pessoas tão poderosas como o governo mundial e a marinha? Talvez por possuir um navio com tamanho poder e que navega pelos céus. Mas como Insama conseguiria controlar esse poder? Como ele acertou a ilha que estava a centenas de quilômetros de distância dele sem nem mesmo ver a ilha? Bom, usuários muito poderosos de Haki do Rei e de Haki da Observação podem conversar com pessoas mesmo a longas distâncias, como certa vez Shanks fez ao falar com o almirante Aramaki, e Luffy também fez quando caía de Onigashima para chamar Momo para o salvar, e Insama pode ter esse poder também. Mas por que a gente acha que ele teria esse poder? Bom, tem-se uma teoria que diz que os melhores usuários de Haki da Observação têm os olhos vermelhos ou alaranjados e com padrão estranho. Assim como o Mihawk ou Luffy no Gear 5, os olhos de Insama não são assim bem comuns, então ele também teria um Haki superior da observação, um nível diferente do comum, e por isso que ele conseguiria controlar a arma Uranus com perfeição, conseguiria acertar qualquer ilha ainda que muito longe. Mas essa não é a única teoria de que seria o Uranus. Uma certa vez Capone Bad foi sugado por algo gigantesco que apareceu sobre os céus, e esse é um dos maiores mistérios de todo One Piece. Quem sabe essa coisa misteriosa não pode ser Uranus ou mesmo uma lua? A gente sabe que o universo de One Piece é meio louco, o mundo tem várias luas ao seu redor e uma passa bem perto do planeta, então o que seu Go Bad pode ser simplesmente uma dessas luas, ou mesmo a lua pode ser Uranus, e por isso ela seria tão pouco usada, já que só poderia ser usada quando estivesse no local certo para acertar o raio exatamente onde o governo mundial quer. Essa arma provavelmente já foi usada antes, provavelmente na luta de God Valley, onde lutaram Gold Roger, Garp versus Rocks Dashback e sua tripulação, e depois dessa luta a ilha de God Valley simplesmente sumiu do mapa, assim como também aconteceu com Luluzia. Inclusive uma boa teoria é que o poder de Uranus teria sido tão usado em God Valley que ela virou o local onde hoje
é Enies Lobby, e por isso que lá tem aquele buraco gigantesco que também tem sol 24 horas por dia. O efeito de Uranus foi tão grande lá, destruiu tanto que desintegrou as nuvens e como o mar funciona por lá. Gore Valley foi destruída do mapa há 38 anos e o primeiro relato que a gente tem sobre Enies Lobby é de 22 anos atrás. Então sim, tem chances daquele local ser originalmente Gore Valley. Mas agora, se o governo mundial conseguiu apagar Lulusia e Gore Valley da história para sempre, o que eles fizeram com Loft Tale, a ilha onde está One Piece, é a ilha mais importante do mundo? O governo mundial com certeza já teria destruído ela. Bom, aí a gente tem teorias sobre Insama. A começar, se ele precisasse tocar ou pisar na ilha para destruir ela, ele poderia sim ir até Loft Tale, e ele conseguiria inclusive isso rapidamente. Oda uma vez disse que se a Akainu fosse o protagonista do anime, ele conseguiria achar One Piece em 1 ano, então Insama conseguiria mais rápido ainda, e seria por isso que Loft Tale não apareceria em mapa algum. Talvez Insama já tenha a expurgado do mapa, feito ela sumir completamente com os poderes de Uranus. Uma vez em um SBS, um fã perguntou ao Oda o que seria o X no O de One Piece, e o Oda simplesmente se esquivou da pergunta, e isso significa que ela é muito importante. Sempre que o Oda foge de uma pergunta porque tem grande relevância, e vocês percebem que Insama fez um X em cima da ilha de Lulusia quando ele foi destruir ela, então quem sabe o mesmo não aconteceu com o Loft Tale, e isso que significa aquele X no O de One Piece. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre Insama, o porquê que ele teria a ancestral Urano, mas quais são os poderes do próprio Insama? Por que é ele quem se senta no trono vazio? É ele quem governa todo mundo? Bom, aí são muitas e muitas teorias, quase nada nos foi confirmado sobre esse personagem. Insama possui arma ancestral Uranus com capacidades destrutivas gigantescas, além de saber muitos segredos, até mesmo os Gorosei se curvam perante a Insama e seu trono vazio. Então ele com certeza é muito poderoso, tem muitos segredos para serem revelados sobre ele, mas ainda muito pouco nos foi dito. Se vocês gostaram desse vídeo, lembra de comentar aqui o que vocês acharam do vídeo, o que faltou a gente falar. Vocês acham que a arma de Insama é como é o nome dele ou é a arma Uranus? Eu acredito que é a arma Uranus, mas e vocês? Do mais, o vídeo foi esse, valeu, falou, se foi esse.